Alegria, irmãos, mais uma vez poder estar juntos com você, poder falar dessa conferência online, de como foi tremendo o conteúdo. Foi algo maravilhoso poder ouvir essas palavras, poder dar um norte a esse momento que nós estamos atravessando como igreja, e ficamos felizes pela vida do pastor Hernani Santos, esse amigo que Deus tem nos dado, e agradecemos ao Senhor a tudo que Ele fez durante esses dias, através da vida do pastor Hernani. Esperamos que hoje essa palavra venha concluir, venha trazer um fecho poderoso às nossas vidas. E acima de tudo, a minha vontade, e espero ser a vontade de Deus também, que essa palavra tenha mexido com o nosso homem interior, tenha trabalhado comigo e com você, nos feito crescer, aumentado o temor do Senhor em nossas vidas e despertado o nosso espírito. É isso que nós temos orado, para Deus despertar o nosso espírito, conclamar cada pessoa que participou dessa conferência, que ainda vai assistir depois 1, 2, 3 vezes, vai se afinar ainda mais com o conteúdo dela. Mas nós estamos encerrando hoje e é uma alegria convidar mais uma vez para o último dia dessa conferência, pastor Hernani Santos, que vai trazer o fecho dessa palavra. Obrigado, meus irmãos, obrigado, pastor Hernani, por esses 3 dias benditos e maravilhosos na presença do nosso Deus. Olá, queridos, gente querida aqui da Igreja Filadélfia, do pastor, meu querido amigo pastor Keiso, pastora Laudiane, pastor Dan, todos esses pastores queridos aqui dessa igreja tão amada, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa série de mensagens estão sendo tremendas para você. E hoje, preste muita atenção, pega o seu papel e caneta, segura na sua mão, faz um engajamento, meu irmão, compartilha essa live aí, porque o tema que eu vou falar aqui hoje é de calibre grosso, meu amigo. Eu vou falar sobre o tribunal de Cristo. Bom, existem algumas questões importantes na questão da salvação e do arrebatamento. Pare para pensar. A igreja é arrebatada de forma pré-tribulacional, antes da grande tribulação. Ela é arrebatada. Depois que ela é arrebatada, vai ter gente aqui na terra, ok? A igreja vai para o céu, ela fica 7 anos lá no céu. E vai ter gente que vai ficar 7 anos aqui na terra. Existem 2 perguntas aí. A igreja de Jesus fica fazendo o que lá no céu? E quem está aqui fica fazendo o que aqui na terra? Antes de eu entrar no tema, à guisa de introdução, quero responder essas 2 perguntas. Primeiro, a igreja do Senhor Jesus subiu, ok? E tem aqueles que ficaram, que eram crentes e não estavam prontos para o arrebatamento e ficaram. Há uma tese aí, principalmente por causa dos filmes do Tim LaHaye e novelas da Rede Record, etc. Uma coisa mais de Hollywood, que aqueles que ficarem aqui, não subindo no arrebatamento, eles teriam que morrer, ser degolados, não aceitar a marca da besta, sofrer por Jesus, e então eles seriam salvos ao final da tribulação. A famosa chamada segunda chance. Primeiro eu falo daqueles que estão aqui, depois vou falar o que a igreja estará fazendo lá no céu. Questão muito simples, eu aqui, não acredito na segunda chance. Qual é a segunda chance? Já tem pastores abertamente que pregam uma mensagem, o segundo trem, o segundo bonde. Tem igreja aí que prepara o povo para como sobreviver na tribulação, para aceitar, para fazer as pessoas se converterem na tribulação. Tudo isso é hipotético. A Bíblia Sagrada não nos dá margem nenhuma para dizer que haverá salvação para gentios durante a tribulação. E eu lhe explico por quê. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada afirma que o Espírito Santo é tirado da terra.
2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6, 7 e 8, afirma que o mistério do anticristo já opera, mas aguarda que seja tirado aquele que agora o detém. Vê só, alguns teólogos dizem que o que é tirado é a igreja, outros teólogos dizem que aquele que detém o anticristo é um governo, o que não é possível. Pois o anticristo é o governo. Não tem como o governo deter o anticristo. Ele é o governo. Também não é um anjo. A Bíblia diz aquele, pronome masculino, aquele que agora o detém, do sufixo masculino, pronome pessoal. Quem detém o anticristo é o Espírito Santo. E é tão importante que a Bíblia diz que o Espírito Santo, em João 14, 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. A Bíblia também afirma que o anticristo é o espírito da mentira. Agora, quem detém o espírito da mentira é o espírito da verdade. Ou seja, o espírito da verdade detém o espírito da mentira. Agora, como o espírito da verdade sai da terra, o espírito da mentira pode operar. Então, sem o Espírito Santo na terra, pensa, o camarada não consegue ser crente 30 anos com a ajuda do Espírito Santo, ele pensa que vai ser crente 30 anos, 7 anos sem a ajuda do Espírito Santo. Ele não consegue ser crente 30 anos com a ajuda, pensa que agora pode ser crente sem a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia também afirma que é Ele, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, justiça e juízo. João 16, versículo 9. Se é o Espírito Santo que convence do pecado, justiça e juízo, quem estará aqui para convencê-lo? Em segundo lugar, a Bíblia também afirma que todos que estiverem aqui irão seguir a mentira, irão aceitar o engano. 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11. A Bíblia diz que todos que estiverem aqui irão aceitar o engano e a mentira, ou seja, de alguma forma o anticristo vai liberar mentiras. Tem gente que vai falar que é avivamento. Algumas igrejas estarão lotadas, gente, vai acontecer milagres, pois o espírito do anticristo e do falso profeta vai operar milagres, prodígios e maravilhas. Tem mais do que isso ainda. Em terceiro lugar, a Bíblia também afirma que não tem segunda chance. Então vamos em Mateus 25, a partir do versículo 10, temos a parábola das virgens. A Bíblia diz que então ouviu a voz do arcanjo dizendo, saí ao encontro, o noivo chegou, saí ao encontro. Então as prudentes despertaram e entraram com ele para as bodas, e as virgens loucas saíram para comprar azeite. Quando elas retornaram, a porta tinha se fechado. Olha que interessante. A primeira igreja, as 5 virgens prudentes foram arrebatadas, entraram para as bodas. E daqui um pouco nós vamos falar dessas bodas. E entraram para as bodas e o tribunal de Cristo. As virgens loucas chegaram e a porta se fechou. Então elas batem na porta, Senhor, Senhor, abre-nos. E o que o Senhor responde lá de dentro? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A Bíblia também afirma que será como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Jesus ainda fala no Evangelho de Lucas sobre os dias de Ló em Sodoma e Gomorra, que será exatamente assim. Qual segunda chance teve para o povo de Sodoma e Gomorra? Não teve. Nos dias de Noé, a porta da arca se fechou pelo lado de fora, e não teve outra oportunidade. O anjo fechou a porta e não houve segunda chance. Mas tem ainda um outro argumento. Qual chance tem, ou segunda chance tem, quem morre sem Cristo hoje? Qual a segunda chance que tem uma pessoa que morre hoje?
Pare para você pensar como isso não passa de uma hipérbole, não passa de um pensamento filosófico e não bíblico. Veja bem, se Jesus chega agora e fala assim: filho meu, você que está me assistindo, te prepara que amanhã eu vou arrebatar a igreja meio-dia. O que você faria agora? Você tem aí 24 horas, você teria aí pouco menos de 24 horas para você se arrepender, pedir perdão, chorar, clamar. Passaria o resto dessa noite inteira chorando, pedindo perdão, porque o Senhor te avisou quando iria voltar. Agora pense se ele fala assim: filho meu, amanhã ao meio-dia eu vou arrebatar a igreja, esteja pronto. Mas se você não estiver pronto, você vai ter que passar pela tribulação e morrer pelo meu nome, para aí, só aí você ser salvo. Qual é o pensamento que você teria? Esse pensamento de Tim LaHaye, esse pensamento da segunda chance, esse pensamento da segunda oportunidade dos filmes e novelas, é o maior responsável por ter gerado desviados no mundo. Tem gente imaginando, esperando o mundo desabar sobre a cabeça dele, para então ele se preparar para o retorno de Cristo. Em Apocalipse 6, no versículo 15, diz que os reis da terra, os governantes, os grandes e pequenos dirão: caiam sobre nós os rochedos e as montanhas, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Esse é o relato da tribulação. A Bíblia também afirma que a morte será tirada por um tempo. Os homens tentarão morrer e a morte fugirá deles. A Bíblia afirma que uma quantidade de demônios assustadores serão soltos sobre a face da terra. A Bíblia afirma que a terça parte vai morrer. A Bíblia afirma em 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo 11, que o espírito do engano, diz assim: por este motivo Deus os envia um espírito de engano. Veja, Deus, durante a tribulação, esse espírito de engano está de posse do anticristo e do falso profeta. Deus os envia um espírito de engano, para quê? Para que creiam na mentira todos. Veja na sua Bíblia, todos. Quantos vão crer na mentira? Todos. Todos quantos? Que não creram na verdade. Esse povo que não foi arrebatado, não foi porque não creram na verdade. Isso não é injustiça. A porta é estreita, mas ela está aberta. Você tem que estar pronto agora. O camarada tem 1 milhão de chance para ser salvo. Mas ele nega Jesus, ele não se prepara. E agora vai me dizer que é injustiça não ter salvação para gentios durante a tribulação? Pastor, isso no campo do argumento está muito bom. No entanto, Bíblia. Em Apocalipse 7,14, vemos um texto assim: então eu perguntei, Senhor, quem são esses que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e estão aqui agora? E o Senhor respondeu então para João: esses são os que vêm de grande tribulação, que não se entregaram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bom, está aí um argumento bom, mas a multidão que vem de grande tribulação não é a igreja de Jesus. Em Romanos 11, 25 afirma, o apóstolo Paulo afirma que Israel experimentou o endurecimento do evangelho em parte. E eles vão continuar duros de coração até que termine o tempo dos gentios. Quando terminar o nosso tempo, o evangelho volta para eles. De acordo com os textos de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, dos degolados, que não aceitam a marca da besta, nem a marca da besta na testa ou na mão, e são degolados e morrem por rejeitar o anticristo e também o dragão. Eles são degolados e morrem e reinam com Cristo por 1000 anos. Esses degolados que não aceitam a marca da besta, não são os evangélicos cristãos que tiveram a oportunidade de entregar a sua alma e sua vida a Jesus durante a vida toda. Não são os desviados que nunca quiseram congregar, mas estavam esperando aparecer um anticristo para daí se preparar.
Esses aí são judeus. Então veja, o Espírito Santo sobe com a igreja, 2 testemunhas descem em Jerusalém. 2 testemunhas que representam a lei e os profetas. Eu acredito, na minha humilde opinião, que essas 2 testemunhas é Moisés e Elias. E por que acredito? A Bíblia diz que elas descem vestidas de saco para pregar o evangelho. Por que elas descem? Veja, no Monte da Transfiguração, os apóstolos Pedro, Tiago e João viram Jesus no meio, Moisés de um lado e Elias do outro. Um representava a lei, Moisés. O outro representava os profetas, Elias. E Jesus representava a graça. Temos ali praticamente 3 alianças: lei, profetas e graça. E agora os apóstolos veem Moisés conversando com Elias. Elias conversando com Jesus e Moisés conversando com Jesus e Jesus com ambos. Nós temos aí um fundamento muito importante nesse texto. Primeiro, a Bíblia afirma que Moisés morreu. Mas o apóstolo Paulo também afirma que a morte reinou só até Moisés. O diabo, de acordo com o livro de Judas, brigou para achar o corpo de Moisés e não achou, deixando muito claro para nós um pequeno e rápido fundamento doutrinário. Se Moisés está morto agora, morto no corpo, no pó da terra, como todos os demais morrem a carne no pó da terra e os outros vão em alma para o paraíso, ele não poderia retornar no Monte da Transfiguração. Porque aí quebramos um princípio doutrinário muito importante, que os mortos não voltam. O homem é dado o direito de morrer só uma vez, aí segue o juízo. Moisés morreu, mas Deus o ressuscitou, e ele será uma das 2 testemunhas durante a tribulação. Por vários motivos. Primeiro, nós temos apenas 3 opções para essas testemunhas. Ou Moisés, Elias, ou Enoque, Elias. Por eliminação, só pode ser Moisés, porque é ele que aparece como testemunha na transfiguração. Para nós é muito claro isso. Outro ponto importante que o livro do Apocalipse afirma, que essas 2 testemunhas têm poder. Presta atenção, não diz que elas terão poder, diz que elas têm poder para fazer com que não chova nos dias de seu testemunho. Elias tinha esse poder dado pelo Espírito. A outra testemunha tem poder para fazer com que caia fogo do céu, para fazer com que caia pragas sobre aqueles que tentarem lhe fazer mal. Moisés teve esse poder dado pelo Senhor. Então é muito evidente para nós. Durante a tribulação, essas 2 testemunhas pregam. Elas são mortas depois de atormentar o mundo. Elas ficam mortas por 3 dias, expostas na praça. O mundo faz festas e celebrações pela morte dessas 2 testemunhas. O mundo celebra a morte deles. A Bíblia diz que vão dar presente uns para os outros no mundo todo, porque aqueles que atormentavam o mundo estão mortos. Mas o Senhor ressuscita essas 2 testemunhas diante de todo mundo. Olha que coisa interessante. Para isso ser possível, tinha que ter uma tecnologia online dos dias de hoje. O mundo todo vai ver essas testemunhas morrendo e também vai ver essas testemunhas ressuscitando. Essas 2 testemunhas elas vêm aonde? Elas vêm em Jerusalém. Elas vão pregar em Tel Aviv, em Jerusalém. E a mensagem dessas 2 testemunhas é: Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus morreu, ressuscitou e está voltando, e você precisa entregar a sua alma e sua vida a Ele. A Bíblia fala que 144 mil judeus serão convertidos. 12 mil de cada tribo, são 12 tribos, cada tribo 12 mil judeus, cumprindo o que Paulo fala, que todo Israel será salvo. A Bíblia fala que essa salvação, durante 7 anos de tribulação, é para os judeus. Todos os textos da Bíblia apontam para o Evangelho retornando a Jerusalém. Nós tivemos a nossa oportunidade em 2000 e poucos anos, com a ajuda do Espírito Santo, pregadores, e aí fechou. Acabou o tempo da graça no início da tribulação. Então aí eu concluo com você o seguinte. Primeira coisa.
tem que pensar realmente nessa segunda chance? Qual é a saúde que esse tipo de ensino traz para você? Me explica. Qual é a saúde espiritual que você ganha pensando nessa segunda oportunidade? Nenhuma. Meu irmão, esquece isso. Imagine você que a trombeta vai soar e você tem uma oportunidade e ela é agora. Imagina você, como é uma linha interpretativa e teológica, que eu estou errado, dizendo que não tem segunda chance. O que você perde com isso? Nada. Mas agora imagine se eu estou certo e você não crê. O que você perde com isso? Tudo. O que você perde estando preparado para o arrebatamento da igreja? O que você perde estando preparado para o soar da trombeta agora? Quem está preparado para o soar da trombeta está preparado para a tribulação, está preparado para qualquer coisa. A santidade é a maior força física, psicológica, espiritual e moral que um ser humano pode ter. E para ser arrebatado tem que ter um nível de santificação dado pelo Espírito Santo, meu irmão. Bom, esse é só o primeiro ponto. O segundo ponto importante do nosso tema aqui hoje é, primeiro, os ímpios estarão na terra, irão sofrer a tribulação, irão sofrer os ardis de Deus, o despejar das taças da ira, o soar das trombetas, vai ser o abrir dos selos. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Agora a igreja do Senhor Jesus que chegou no céu, o que ela fará durante 7 anos? Aí aqui tem uma outra questão muito importante, que eu gosto e a Bíblia chamar de tribunal de Cristo. Senhoras e senhores, presta atenção nisso. Romanos 14, versículo 10 ao 12, está escrito assim: Tu, porém, que julga teu irmão, ou tu, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Olha o termo de Paulo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. A questão é, a quem Paulo está se referindo aqui nesse texto, falando que nós seremos julgados, nós, igreja, iremos comparecer a um tribunal de Cristo. Nós devemos entender, em primeiro lugar, que haverá vários julgamentos. Um deles, o julgamento dos crentes, o julgamento dos ímpios e depois o julgamento dos anjos caídos. Veja bem, quando eu me refiro ao julgamento dos crentes, isso causa um frisson. Pera lá, julgamento de crente. Veja bem, mesmo depois de salvo, haverá um julgamento para você. E por que haverá esse julgamento, biblicamente falando? Para as recompensas ou as disciplinas e danos. É isso mesmo. O crente, mesmo depois de salvo, ele pode ou ser recompensado, ou ser disciplinado, recebendo danos por causa dos não feitos de obras. Veja comigo mais esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 ao 11. Olha o que Paulo fala. Preferimos estar fora desse corpo, pois então estaríamos no céu com o Senhor. Assim, o nosso objetivo é agradar o Senhor sempre, quer esteja no corpo ou fora desse corpo. Pois todos iremos, olhe bem o termo, Paulo se inclui, ele não se exclui, ele diz, pois todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Então receberemos o que merecemos. Está falando para o crente, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e receberemos o que merecemos pelo bem ou mal que tivermos feito pelo nosso corpo. É por conhecermos, Paulo afirma que esse julgamento, solene temor do Senhor, que trabalhamos, nos esforçamos tão duramente para convencer os outros. Em primeiro lugar, por esse texto fica evidente que Paulo está falando sobre o julgamento dos crentes e não dos ímpios. Funciona assim: quem não tem Jesus, ele nasce uma vez e morre
2 vezes. Quem tem Jesus, ele nasce 2 vezes e morre 1 vez. Quem tem Jesus nasce no corpo e nasce no espírito e só morre no corpo. Quem não tem Jesus nasce no corpo, mas morre na segunda morte, que é o inferno, a alma, e morre no corpo e morre na alma. Quem não tem Jesus, se ele morre hoje, ele só ressuscita no juízo final para a condenação, que é o julgamento dos ímpios. Esse julgamento para a condenação, que leva para o inferno eterno, você que subiu no arrebatamento não vai passar. Mas quem tem Jesus morre hoje e ressuscita no dia do arrebatamento. Quando ele chegar no céu no dia do arrebatamento, ele entra para as bodas do Cordeiro, selando a sua aliança com Deus, tendo o seu corpo glorificado, e começa um julgamento na mesma hora. Veja bem, Jesus está sentado no trono e agora ele vai julgar os feitos da igreja. Deixe-me te explicar. A Bíblia nunca disse que as obras dos crentes não têm importância. Muito pelo contrário. Você não é salvo por obras, mas você é salvo para as obras. Vamos ver? Efésios 2, verso 10. Somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as obras. Efésios 1 e 4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo. Não por, mas para. Não sou salvo por obras, mas para as obras. Eu vos escolhi para dar fruto. Eu não sou escolhido por frutos, mas eu sou escolhido para dar fruto. Olha que coisa interessante. As minhas obras, elas não me salvam. Mas a ausência de obras pode provar que você não é salvo. Haja vista, eu sou salvo para elas. Percebeu? Veja, as minhas obras não podem me levar para o céu. Mas eu tenho que levar minhas obras para o céu. Compreende o que digo? Funciona mais ou menos assim. Nós temos 2 tribunais de julgamento no céu. Um é o tribunal de Deus, o grande trono branco. E outro é o tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja. Jesus julga a noiva, o Pai julga todo mundo, ok? O trono branco é o trono do Deus Todo-Poderoso que vai julgar o mundo. O trono de Cristo é o trono em que Cristo vai julgar a sua igreja mediante as suas obras. Como um pecador irá comparecer diante de Deus se ele é pecador e sem ser consumido? Se eu chegar por mim mesmo, por meus feitos, diante de Deus, eu não sou aceito. Funciona mais ou menos assim. Se você não estiver revestido de Cristo, você não é reconhecido pelo Pai. Te explico. Imagina que um dos irmãos aí ganharam na loteria e compraram uma fazenda com 5.000 cabeças de ovelhas. E agora ele tem 2 ovelhas prenhas, que vão dar à luz no mesmo dia. E uma ovelha dá à luz e o bebê morre. A outra ovelha dá à luz e a ovelha morre. Agora nós temos mãe sem filho e filho sem mãe. Então na minha cabeça eu penso o seguinte: essa ovelha viva casa bem com essa mãe viva. Eu jogo lá no pasto o corpo da mãe morta com o corpo da ovelhinha morta. Então eu pego aquela ovelha viva e levo para a mãe sem filho. Tem jeito de filho, cara de filho, parecido com o filho, mas ainda não é o filho. Aí daí, a mãe não sabe. Ela olha e fala, tem a idade do meu filho, parecido com o meu filho. E ela agora está ali disponível para a mãe. Para mamar, senão morre. Então a mãe olha e fala assim, tem jeito de filho, cara de filho, parecido com o filho, mas não é o filho. Então vai mamar na mãe. Mas eu me esqueço de um detalhe. Tem cara de filho, jeito de filho. Mas a mãe começa a procurar o cheiro do filho na ovelha. Não tem a marca do filho. Não tem o meu cheiro no filho. Então ela começa a maltratar o filho. E desesperadamente eu vou lá e tiro aquele bebê daquela mãe.
E agora, esse bebê vai morrer de fome, não tem mãe. Mas eu me lembro que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha morta. Eu vou lá e tiro o corpo da ovelha morta, tiro a pele da ovelha morta e visto a ovelha viva. Veja bem, não é filho, mas tem cara de filho, jeito de filho, nasceu no dia do filho, e agora eu levo para a mãe. A mãe olha, pondera e vai buscar a marca e vê que tem a marca do filho. Você sabe que foi assim que Jacó foi aceito por Isaac. Ele estava revestido de primogênito. Nós seremos aceitos por Deus porque nós estamos revestidos de Cristo. Não é por suas obras e seus feitos. Deus vai olhar para você e Ele vai ter que ver o corpo de Cristo no seu corpo. Então, quando você chegar diante da ira de Deus, o Senhor Jesus estará advogando e dizendo: não tem culpa, o preço foi pago, nós estamos nele, nós estamos revestidos de Cristo. Ou seja, perante o Pai, você se veste de cordeiro. Mas perante o cordeiro, você se veste de quê? Confira na sua Bíblia, em Apocalipse 19, no versículo 8 em diante. Observe esse texto, por favor. Do que nós nos vestimos no tribunal de Cristo. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e damos a glória, porque chegou as bodas do Cordeiro e sua noiva está preparada. Para vestir-lhe foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, as roupas brancas, são as obras dos santos. Você viu? Perante Cristo, no tribunal de Cristo, nas bodas, nós estaremos vestidos com todas as nossas obras no reino de Deus. Por isso que para a igreja da última era, diz que ela está completamente nua, ela não tem obras, ela é pobre, cego e nu. E o Senhor diz: aconselho que de mim compre vestes brancas, ou seja, vai enriquecer-se, vai preparar a veste do casamento com boas obras. Olha, irmão, que coisa interessante. A roupa branca na Bíblia representa minhas obras. E as obras é a veste da noiva para o casamento. Ou seja, perante Deus, eu estou vestido de Cristo. Perante Cristo, que é o que importa para a igreja, porque a igreja não passa no trono branco, você está vestido de obras. Então agora Jesus irá nos julgar. Eu já fui salvo, mas Ele vai me julgar mediante as minhas obras. Você quer ver? Vamos continuar nesse tema aqui. Decisões eternas. Olhe bem para mim. Tudo que você faz no corpo determina sua eternidade fora do corpo. Vou te explicar isso de duas maneiras. Primeira, a maneira como você lida com o sangue de Cristo versus pecado determina aonde você vai passar a eternidade. Se você lidar de forma errada com o sangue de Jesus e o pecado, determina para onde você vai na eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade. Primeira coisa, se você lidar de forma errada com o sangue de Jesus versus pecados, versus pecado, determina aonde passará a eternidade. Mas a maneira como você lida com as obras, sendo boas ou más, determina, ou sem obras, determina como vou passar a eternidade. Veja, há uma diferença de onde passar a eternidade e como passar a eternidade. O entendimento do sangue de Jesus versus pecado determina aonde passa a eternidade. O entendimento de boas obras ou más obras ou sem obras determina como eu vou passar essa eternidade. Então, a Bíblia Sagrada menciona o seguinte: o tribunal de Cristo é um tribunal de julgamento para como eu vou passar a eternidade. Veja, eu estou entrando na eternidade, logo depois que a trombeta soar, pronto, cheguei, entrei na eternidade. Então agora vem cá, vamos ver o que você fez durante o seu cristianismo para definir como você vai passar a sua eternidade. Ou seja,
Os julgamentos ou decisões proferidos sobre nós no tribunal de Cristo serão julgamentos eternos. E esse julgamento não determinará aonde você vai passar a eternidade, mas irá determinar como você vai passar a sua eternidade. Ou seja, em primeiro lugar, como cristãos, nós seremos julgados por duas grandes áreas em nossas vidas. Primeira área, nosso envolvimento na edificação do reino de Deus. Existe uma diferença entre reino dos céus, que é o céu, e reino de Deus, que está em nós. Como você edifica esse reino? Como que se edifica um reino? Primeiro, ganhando almas é edificar o reino. Discipulando almas é edificar o reino. Local, espaço de culto onde esse reino congrega é edificar o reino. Ofertas, dízimos é edificar o reino. Apelo de salvação é edificar o reino. Ou seja, uma vida só nós temos e em breve passará. E apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá. Percebeu? Você realmente pensou, fui salvo pela graça, estou de boas, agora não precisa fazer mais nada, está resolvido? Está resolvida a sua salvação. Mas o que importa é ser salvo. Que maravilha, 100 anos está ótimo, 200 anos está ótimo. Agora uma eternidade todinha, perdendo recompensas e galardões que você poderia ganhar? Pare para pensar. Em segundo lugar, como edificamos vidas? Nós seremos julgados como edificamos o reino e como edificamos vidas. Veja comigo esse texto de 1 Coríntios 3, versículo 13 em diante. Mas diz assim o texto: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto. Isso no verso 15, o qual é Jesus Cristo. Agora olha o texto. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, o faz com ouro, pedras, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta será a obra de cada um, pois o julgamento de Cristo declarará, porque será revelada pelo fogo a sua obra, e o fogo provará a obra de cada um, qual seja a sua qualidade. Você viu que a Bíblia falou de 6 qualidades de obras. 3 estão na categorias eternas. 3 estão na categoria terrena, perecível. As 3 eternas é ouro, prata e pedra preciosa. As 3 perecíveis e terrenas é madeira, feno e palha. Todo crente que se converte, ele está automaticamente edificando uma dessas categorias. Meu irmão, não importa se você é juiz, desembargador, se você tem ou não tem tempo para Jesus, você está edificando algo. E o Senhor não vai te julgar baseado no tempo que você teve para Ele ou não. Ah, Senhor, eu fui juiz, então eu fiz muita coisa. Mas de tudo que você faz, quantas dessas é para o reino de Deus? De tudo que você faz, todo o trabalho que você faz para o mundo, quanto disso tudo que você faz é edificando o reino de Deus? Porque edificar para o reino de Deus não é só Deus que sai ganhando. Edificar para o reino de Deus é garantir como você vai passar a sua eternidade, meu irmão. Poderoso isso? Você entender? Cada pessoa que nós trazemos a Cristo, nós estamos edificando sobre ela o reino de Deus. 1 de Pedro 2, do 4 ao 5, diz assim: chegando-vos a ele, a pedra que vive, escolhida por Deus e preciosa, também vós sois pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Cada alma é um edifício espiritual nessa grande nova Jerusalém. Uau! Aleluia! Nós somos uma pedra dessa nova Jerusalém que desce do céu. Agora, outra coisa interessante para você entender sobre o tribunal de Cristo. Pastor, recompensas
e punições. Em 2 de João 1:8, deixa eu confirmar aqui esse texto, se está correto. Está correto. Quando eu fico em dúvida, eu gosto de confirmar. Diz assim: cuidem para que não percamos o que nos esforçamos para obter. Agora olha o texto. Cuidem para que não percamos o que nos esforçamos para obter. O apóstolo João está falando, não destrua o que os apóstolos construiu. Faça o que eles fizeram. E olha o resto do texto. Para que recebamos a completa recompensa. Meu Deus. Sabe o que significa? Que tem gente que não vai receber a recompensa completa e tem gente que não vai receber a recompensa. Irmão, aqui estão a menina e o menino aqui, o Pedro e a Lisa, filmando o nosso culto online. Veja, eles serão recompensados por Deus por esse trabalho. Eles não estão trabalhando de graça. A Bíblia diz, em Deus o vosso trabalho não é em vão. Todo mundo está trabalhando. Agora veja o texto de 1 Coríntios 3, 14 e 15. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala de recompensas, mas ela fala de danos, meus senhores. Tem crente que vai chegar no céu e vai ser recompensado. Tem gente que vai sofrer dano, vai ser disciplinado e vai ter perdas. Então é possível você ser salvo e chegar no céu e sofrer perdas. 1 Coríntios 3, verso 14. Olha esse texto. Se a obra que alguém construiu permanecer, ele receberá recompensa. Percebeu? Se você desempenhou na obra de Deus alguma coisa, você será recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, ela só queima se for madeira, feno e palha. Ele sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, porém sofrendo no fogo. Misericórdia. Você percebeu? O tal será salvo, porém com danos e sofrimentos, passando pelo fogo. E eu vou te explicar como isso funciona. O tribunal de Cristo, que acontece durante os 7 anos depois do arrebatamento, é esse julgamento de tudo que você fez para o reino de Deus aqui na face da terra. O julgamento das nossas vidas eternas, irmãos, não deixará nada em oculto. Todas as coisas tornarão visíveis e claras. É por isso que o apóstolo Paulo se refere ao tribunal de Cristo como sendo um solene temor do Senhor. Nesse julgamento, o Senhor nos apresentará uma investigação profunda de cada crente sobre nossas motivações, intenções, pensamentos, palavras, atos e etc. Eu não sei quanto a vocês. Eu não quero somente sobreviver ao tribunal de Cristo e ser salvo, como eu serei. Mas eu não quero sofrer danos e perdas. A Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou as glórias do Egito porque ele contemplava o galardão. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que é bíblico você esperar a recompensa do céu, não é bíblico você esperar a recompensa da terra. Irmãos, eu decido aonde passar a minha eternidade entregando a minha alma a Jesus. Mas eu decido como passar a minha eternidade fazendo boas obras. Em 2 de Pedro 1:10, olha o que Pedro fala, irmãos do céu, nesse texto. Porque eu costumo chamar as boas obras de previdência eterna. É como você contratar um banco particular e depositar lá um dinheiro todo mês para depois se aposentar. Isso acontece muito nos Estados Unidos.
E as minhas boas obras é a minha aposentadoria da eternidade. Você quer ver como que não é? 2 de Pedro 1, versículo 10, está assim, ó. Portanto, irmãos, empenhe-se. Você não empenha para ser salvo, a salvação é pela graça. Mas olha o que diz: empenhe-se ainda mais para consolidar vosso chamado e a eleição de vocês. Pois se vocês agirem dessa forma, jamais irão tropeçar. Agora olha o que diz o resto do texto. E assim vocês estarão ricamente providos. Você terá provisão quando entrar no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. O nosso empenho na obra de Deus, nossa célula, nossos dízimos, nossas ofertas, uma cesta que ajuda o próximo, é uma provisão para o reino de Deus. Em Mateus 25, verso 21, sobre o servo fiel, o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito ainda te colocarei. Então todos os seus feitos é um depositário de uma previdência eterna. Cada centavo que você dá de dízimo, cada centavo que você dá de oferta, cada quilo que você dá de alimento, um irmão passando necessidade, a sua cela, guardar o carro, ser obreiro, ser líder, ser diácono e etc. Ganhar almas, tudo isso é previdência eterna. Ou você acha que o Senhor não ia levar em contas o que fazemos aqui nessa terra? Eu quero concluir esse tema falando sobre andar em boas obras. Confira comigo, Efésios 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Observa o português experimental no texto que está aí na sua tela. Criados em Cristo Jesus, para que andássemos em boas obras. Percebeu? Meus amados, nós somos criados em Cristo para fazer alguma coisa. Ovelha de Jesus dá fruto. Você não foi chamado para ser membro de banco. Agora preste atenção na palavra andássemos ou deveríamos andar. Sabe o que isso significa? Isso não quer dizer que as pessoas são obrigadas a andar por obras, porque isso seria um determinismo. Mas quer dizer que as pessoas deveriam andar nelas. Você pode dizer: não, pastor, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, o Senhor não me obriga, Deus não me obriga. Ele não te obriga a nada, irmão. Mas veja bem, olha o que diz a Bíblia. No Salmo 139, versículo 16, diz assim: tu me vistes antes de eu nascer, cada dia da minha vida foi escrito no teu livro. Cada momento foi estabelecido antes que um único dia viesse a existir. Sabe qual é o nome disso? Destino. Cada um de nós, de acordo com esse texto de Davi, temos um livro com o nosso nome lá no céu. O salmista disse: cada dia da minha vida foi escrito no teu livro. E entender isso, irmãos, muda todo o jeito, até como você ora. Ou seja, cada dia da minha vida, nós temos que orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Agora observe alguns textos que nós vamos conferir aqui, ó. Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim, ó: ele fez tudo formoso ao seu tempo. Também colocou a eternidade em nossos corações. Eclesiastes 3,14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Ou seja, tudo que Deus estabeleceu para você está escrito no seu livro. E nós devemos descobrir isso e caminhar sobre isso. Não significa que somos obrigados a caminhar sobre isso.
Mas Deus está dizendo, eu vou realizar a minha obra, eu vou edificar o meu reino. Você pode praticar, ajudá-lo a realizar, pode fazer parte, só não pode tirar ou pode colocar. Mas você pode estar me perguntando, mas onde é que está o meu arbítrio nisso tudo agora? Então eu tenho que andar por boas obras? Não, você não é obrigado, por isso que o termo diz, para que andássemos. Mas aqui está o texto do seu arbítrio agora, ó. Eclesiastes 3, verso 5. O que já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pedirá contas do que passou. Meu Deus, vou ler de novo. Deus vai pedir contas do que passou. Irmão, se Deus determina eu fazer algo por um determinismo violento, Ele não precisa pedir conta de nada. Ele me obriga a fazer ou não obriga. Mas como Deus me deu o arbítrio, eu faço ou não, e aí Ele pede conta. Vê, o dom é de graça, recebe dom, mas eu vou ter que dar conta do dom. O talento eu faço ou não faço, mas eu vou ter que dar conta. Se não existe o arbítrio, Ele não precisa pedir conta. Ele vai pedir conta porque a escolha minha, eu decidi fazer ou não fazer. O que isso quer dizer? Vou transliterar o texto. Os seus caminhos e suas obras já estão escritos, mas você decide andar ou não por elas, mas dará conta por ter não andado por elas. Deus te fez livre para você não fazer ou fazer, mas Ele também é livre para te cobrar o que você não deveria fazer. Deus pode cobrar, é direito dele. Por isso que Efésios 2:10 está ali, para que andássemos. Ou seja, eu deveria andar. Apesar de não andar em boas obras, eu não ando. Eu pergunto, você tem andado no caminho, na vontade de Deus para a sua vida? Você tem feito obras para o reino de Deus aqui nessa terra? Veja bem o que eu vou te dizer. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: relacionado à salvação, o crente não será julgado depois do arrebatamento para a perda. E ele não será julgado por aquilo que ele fez. Ele será julgado por aquilo que está escrito no livro. Se aquilo que ele fez está no livro, ele vai ser julgado pelo que ele fez. Se não está escrito no livro, ele será julgado pelo que está escrito ainda que ele não fez. Vou te explicar. Como é que funciona? Imagine você que tem um livro lá no céu com o seu nome. Vamos lá, põe o nome, Maria. E vai chegar ao tribunal de Cristo, depois do arrebatamento da igreja. O Senhor estará sentado no trono e vai começar a chamar nome por nome, crente por crente. É o julgamento do tribunal de Cristo. E ele vai falar assim: missionária Maria. Ele vai chamar você pelo seu ofício, pelo seu chamado, por aquilo que está no livro. É o livro da Maria, o livro do Hernani, o livro de todo mundo tem um livro. Missionária Maria de tal fulana. Ô Senhor, sou eu, mas eu não sou missionária. Sim, você não foi missionária. Mas aqui no livro diz que você deveria ser missionária, tantas almas você iria ganhar. Você estaria em tal lugar, estaria fazendo tal coisa. Eu vou te julgar como uma missionária. Paulo disse que nós seremos julgados pelas coisas escritas no livro. Pastor Ciclano. Ô Jesus, sou eu, mas eu não sou pastor. Sim, você não foi pastor, mas eu vou te julgar pelas coisas escritas no livro. Por isso que muitos estão nus diante de Deus, porque não estão praticando as coisas escritas no livro. Irmão, você está livre para fazer a obra de Deus ou não? Você está livre para ganhar uma alma ou não? Você está livre para ofertar ou não? Você está livre para dizimar ou não? Você está livre para dar uma cesta básica para a pessoa ou não? Mas o Senhor também está livre para te julgar ou não? Empresário do reino fulano de tal. Senhor, eu não fiz nada por reino de Deus. Você não fez.
Mas aqui está dizendo que eu te enriqueci, te prosperei, e você seria um contribuidor, e você iria viver super bem, mas que você deveria entender, que você deveria ter um coração generoso, etc, 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 etc. Ou seja, diante de Deus, nós seremos julgados como salvos pelas coisas escritas no livro. Aí agora, funciona, qual é o detrimento? A Bíblia fala que todo mundo vai passar pelo fogo. Que fogo é esse? São os olhos de Deus. Os seus olhos são como chama de fogo. E a Bíblia fala de 6 tipos de obra: madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, feno e palha, tudo que você faz para o homem com o homem, é tudo que você faz na terra. Porém, ouro, prata e pedras preciosas, essas são obras eternas. Deixe-me te explicar. Cada uma delas representa uma coisa no céu. O ouro é a oração. A bacia que recebia a súplica dos santos é de ouro. Tudo que representa a devoção no céu é ouro. O ouro é a oração, é o devocional, é a minha comunhão com o Espírito Santo. A prata são nossas palavras. A Bíblia diz que como prata pura são nossas palavras diante de Deus. E a pedra preciosa? Você já ouviu aquele ditado, pedrinha na coroa? A pedra preciosa, meu irmão, são as almas que ganhamos para Jesus. Vai ver, cidadão não ora, cidadão não tem comunhão com o Espírito Santo. Cidadão também não cuida do que fala, não testemunha. E cidadão também não ganha alma. Está nu diante de Deus. É muito importante isso. Agora, pastor, como ser um crente frutífero para sobreviver e passar bem a esse julgamento? Imagina, você chega diante do tribunal de Cristo, lá nas bodas do Cordeiro. Jesus está sentado no trono e ele fala: passa pelo fogo agora a sua vida de oração. Está queimada. Passa pelo fogo agora as suas palavras. Está queimada. Passa pelo fogo agora quantas almas você ganhou. Também está queimado. Veja, é assim que vivemos. Então, pastor, como eu vou sobreviver a esse tribunal de Cristo? Algumas coisinhas bem rápidas. Primeiro, não importa se você tem 15 ou 65 anos de idade, não é tarde demais para você começar a dar fruto no reino de Deus, para ser recompensado com seus galardões. Como identifico o meu chamado no reino de Deus? Primeira coisa, pare de ficar ouvindo teólogos que não dão frutos. Você quer ler bons teólogos? Vai ver quantas almas eles ganharam. Vai ver a história. Pregadores de escritório, irmão. Vai ler John Wesley, ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Vai ler Charles Finney, o maior avivalista da América de seu tempo. Vai ler Evan Roberts, ganhou 100 mil almas para Jesus no país de Gales. Essas coisas não dão fruto, irmão. Ficar debatendo na internet não dá fruto para ninguém, meu irmão. Sai de casa, desliga o videogame, sai do Facebook, vai evangelizar o seu amigo de escola. Você parou para pensar que Jesus morreu por todos os seus amigos e familiares e eles não sabem disso? Eles não sabem que eles estão indo para o inferno e Jesus morreu por eles. Você tem a vacina da doença deles e está negando a vacina? Como identifica o chamado? Primeiro, preciso buscar a Deus de todo o coração. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa quem o busca. Há uma recompensa para quem busca a Deus. Segundo lugar, agora olhe bem o que eu vou falar que é sério. Se você quiser ser recompensado no tribunal de Cristo, você precisa identificar o seu chamado e fruto. Segundo, você precisa estar plantado na igreja local. Vou dizer de novo. Olha o que diz esse texto, Salmo 92:13. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Quem não está inserido numa igreja local, não dá fruto. Todo avivamento começou com igreja local. Ah, eu gosto de coisas para eclesiásticas, irmão. É o seu arrozinho com feijão do domingo que sustenta você. A Bíblia diz que é quem está plantado
plantado na igreja local, na casa do Senhor que floresce. Você nunca vai saber a vontade de Deus para a sua vida se você não estiver plantado na sua igreja local. Fica para lá e para cá, não dá fruto. E você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aqui eu concluo. Na terra, um sofrimento sem igual durante 7 anos. No céu, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo durante 7 anos. A questão é a seguinte: pastor, eu sou um bom crente, mas não ganho alma. Eu sou um bom crente, mas tinha um cara pregando esses dias aí falando para você: pega seu dízimo e transforma em cesta básica. Primeiro, quem não dizima não dá a cesta básica, ele não é generoso. Normalmente quem dizima é quem dá a cesta básica também. Segundo, gente que fala para você: ó, vem aqui, vamos fazer um negócio aqui, não importa o que o seu pastor fala, irmão. O espírito do anticristo, ele tem 2 características. Primeiro, ele quer separar você da Bíblia. 3 características, é o espírito do anticristo. Então qualquer um que vem descredibilizar a Bíblia é o espírito do anticristo. Segunda característica, ele separa você da figura de Cristo. Ele minimiza a importância de Cristo. Terceiro, ele quer separar você da sua igreja local. Qualquer coisa, por mais lindo que seja, que quer separar você da sua igreja local, está de posse do espírito do anticristo. Diante desses fatos, só nos resta uma alternativa para o crente. Ele tem que ser salvo, mas tem que ter boas obras para ter recompensas e galardões. Para quem está desviado, você precisa voltar para Jesus hoje, urgente. E você que não tem Jesus, você tem que entregar sua vida a Jesus hoje, urgente. Porque durante 7 anos aqui, irmão, você não tem noção. E eu gostaria então de fazer esse apelo. Olhe bem para mim. Pastor, eu quero entregar a minha alma a Jesus. Dá um zoom nessa aqui para mim. Eu quero entregar minha alma a Jesus. Eu quero ser salvo. O que eu tenho que fazer? Aonde você está? Você que quer entregar sua alma a Jesus, se coloque em pé. Fique em pé aonde você está. Se colocou? Agora põe a mão no seu coração. Eu também quero falar com pessoas que estão afastadas. Tem gente desviada e tem gente sem congregar. O desviado é aquele que foi para o mundo, está bebendo, está fumando, está fazendo uma coisa arada. E o descongregado é aquele que está sem igreja, mas também não desviou de princípios morais. O desviado, você que está no mundão mesmo e quer voltar para Jesus hoje, fique em pé agora. Põe a mão no seu coração. Você também que está sem congregar e quer voltar para a sua congregação, fique em pé. Coloquem agora a mão no seu coração. E repitam, vocês comigo, essa oração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Eu reconheço que sou pecador, que preciso do teu sangue para ser salvo. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Você fez isso? Agora você que está em pé e fez essa oração, todos vocês vão me fazer um grande favor e um favor para você também. É muito importante isso. Você que entregou sua vida a Jesus tem um número de WhatsApp no rodapé do seu vídeo. Olha esse número de WhatsApp aí. Para os mais moderninhos, tem um código aí do lado da sua tela, que você só aproxima o celular. Tem gente que não entende muito sobre esse código, então para você ter um WhatsApp, até as tiazinhas, as vovó entendem o WhatsApp. Toda vovó hoje tem um WhatsApp. Então tem um número de WhatsApp aí. Envia uma mensagem para esse número de WhatsApp. E a sua mensagem é essa: eu entreguei minha vida a Jesus. Eu preciso de oração. Faça isso agora. Agora, vai lá, faça agora. Eu entreguei minha vida a Jesus e preciso de oração. Segundo, você que está se reconciliando com Jesus, está no mundão mesmo, manda uma mensagem nesse número de WhatsApp. Eu estou voltando para Jesus e preciso de oração. Faça agora isso, por favor. Terceiro, você que estava sem congregar. Pastor, eu estava muito triste com a igreja.
Uma igreja é você, irmão. A pessoa, uma igreja me feriu. Uma igreja vai te ferir até Jesus voltar. Irmão, não tem igreja perfeita porque não tem pessoas perfeitas. Você vai chegar diante de Jesus, Jesus, sai da igreja porque o fulano, meu sócio, não sei o que, o crente. Aí Jesus vai dizer o seguinte, mas quem morreu por você? Não, foi o senhor que morreu por você. Pois é. Quantas vezes eu menti para você? Não, Jesus, o senhor nunca mentiu para mim. Pois é. As pessoas te decepcionaram, mas foi a mim que você abandonou. Irmão, não tem como ficar sem congregar. É antibíblico. Nós estamos vivendo essa situação. Ela é atípica, mas não é o ideal. O ideal é que você esteja na sua congregação. Que você assista o culto em conjunto com os irmãos. Nós somos forçados a isso. Isso é uma exceção. Então você que está voltando para Jesus e quer retornar à sua congregação, quer se reconciliar, manda uma mensagem agora no WhatsApp, agora. Oi, sou fulano de tal, quero retornar para a minha congregação, quero voltar a congregar e preciso de oração. Essas 3 pessoas, que Deus te abençoe poderosamente e que você jamais possa se desviar dos caminhos do Senhor. Deixo aqui a minha gratidão ao pastor Keyson, pastora Laudijane, pelo convite, meus irmãos. Que coisa tremenda nesse momento, né? Está sendo uma bênção para mim poder pregar e amo muito essa igreja. Faz parte já da minha família. Vocês estão de parabéns em congregar numa igreja tão pura. Pastores tão comprometidos, homens e mulheres de Deus. Isso é muito importante. Que Deus os abençoe e até a próxima vez. Fiquem com Deus. Olá, queridos, que conferência incrível, que tempo de crescimento maravilhoso. Espero que assim como eu, você possa estar se sentindo ainda mais preparado. Alguém que não vai perecer por falta de conhecimento. Como o nosso pastor Keyson tem nos dito, é necessário que nesse tempo possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos entregando. E a primeira coisa que eu quero falar com você hoje é se você realmente aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus, por favor, não deixe para depois. Nós queremos ser a sua família, nós queremos estar com você. Quando nós pudermos, queremos te abraçar, te conhecer pessoalmente. Mas enquanto isso, nós podemos conversar com você via web, via celular e queremos estar à sua disposição. Como igreja, não paramos. Como igreja, precisamos continuar crescendo, avançando e temos certeza de que o reino do Senhor não está parado. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero te informar de algumas coisas muito importantes, como por exemplo, hoje após esse culto, você pode ir para a IBFT Online, o nosso Instagram, @IBFT Online, vai aparecer aqui na tela. E você vai acessar a nossa live com os nossos pastores, é isso mesmo. Tem live após o culto de hoje com os pastores Keyson e Laudijane Veloso, que será uma live tremenda de oração. E eu não quero deixar vocês sem saber que também no Laudijane Veloso, @Laudijane Veloso, que é o Instagram da nossa pastora, está tendo o Sempre Comece Orando. Querido, que privilégio é poder orar com a nossa pastora todos os dias. Todos os dias tem uma mensagem nova, tem uma oração nova e você não pode perder de jeito nenhum. Quero te lembrar também que nesse domingo nós temos Ceia do Senhor. Olha que bênção, Ceia do Senhor, é isso mesmo, já passou um mês, irmão. Eu também não acreditei quando eu pensei, quando eu lembrei, mas no próximo domingo nós teremos Ceia do Senhor. Então já compra aí o seu pão, compra também o suco de uva, para que nós possamos consagrar ao Senhor juntos e ter uma ceia maravilhosa como igreja. Nós temos uma novidade que eu não sei se você já viu, mas se não viu pode ver ainda hoje, que é o Cresça em 10 Minutos. É isso mesmo. Nós já estamos no terceiro episódio de Cresça em 10, vamos para o segundo episódio de Cresça em 10 Minutos, perdão. E está sendo maravilhoso, está sendo incrível e uma oportunidade de crescimento também. Temos, lembrando, Kids Mais para as nossas crianças, isso, e sábado e domingo, culto de jovens, sábado às 20 horas e domingo 10 e 19. Para você não perder nada, você pode também baixar o nosso aplicativo e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Basta você ir na sua loja online, seja ela a Apple Store ou a Google Store ou qualquer que seja a sua loja online, e você baixa aí o nosso aplicativo, que é IBFT Online, e você vai ter acesso a tudo que nós estamos fazendo, tá bom? Que você tenha uma excelente semana, nós nos vemos nas nossas programações. Deus te abençoe, em nome de Jesus.